Muito bem, estamos aqui para concluir o livro de 1 Reis. Esse livro que possui 22 capítulos, não é? Onde a maioria dos capítulos focaliza em Salomão, do capítulo 1 a 11 é acerca do reinado de Salomão, e depois fala dos reinados de Roboão, seus sucessores, né? Abias, Asa, e agora nós vamos estar com o último rei do livro de 1 Reis, que é Josafá, rei de Judá, enquanto Acabe, rei de Israel. Né? Teve Jeroboão, teve o filho dele, Nadab, que reinou, mas reinou pouco, Baasa, depois Elá, depois Zinri, que reinou apenas 7 dias, Onri, que era o pai de Acabe. Nós temos alguns reis, e agora Acabe, aparece bastante a história de Acabe, e o profeta Elias. Nós estamos no capítulo 21, aquele plano diabólico de Jezabel para pegar a vinha de Nabote, inventou um falso testemunho que ele havia blasfemado de Deus e do rei, e por isso Nabote foi apedrejado. Quando ela mandou Acabe descer e possuir a vinha, Deus também falou com Elias para encontrar Acabe e trazer uma palavra de juízo, que os mesmos cães que lamberam o sangue de Nabote iriam lamber o sangue de Acabe. Nós estamos então dando continuidade no verso 19 ao vídeo anterior, dando continuidade. Se você não assistiu o anterior, assista o capítulo 20, 21 até o verso 19. Agora nós vamos continuar o capítulo 21, verso 20, concluir o capítulo 21 e comentar o capítulo 22, e assim encerramos o livro de 1 Reis. Tem 22 capítulos, não é? Esse livro para a sua meditação. Estude capítulo por capítulo, veja o comentário capítulo por capítulo, não é? Esse é o último vídeo, e aí nós estaremos concluindo, e depois vamos estudar a segunda Reis, que tem 25 capítulos. Então vamos lá. Verso 19, só para dando continuidade do vídeo. E assim diz o Senhor: porventura não matasse e tomasse a herança, falei mais dizendo, assim diz o Senhor, a instrução de Deus para Elias ao encontro de Acabe. Falei assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Verso 20, e disse Acabe a Elias: já me achastes, inimigo meu. Acabe tinha Elias como um inimigo, mas já me achaste, inimigo meu. E ele disse: achei-te, porque já te vendesses para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Não foi Acabe que fez, foi Jezabel, mas o fato de Acabe e Jezabel serem casados, tudo, ela usou as cartas, o sinete de Acabe, para mandar as cartas. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade. Quer dizer, Acabe não teria mais seguidores, né? Os reis de Israel, aqui há uma coisa interessante, né? Jeroboão teve só um filho que reinou e pronto, passou para outro. Baasa também só teve um filho que reinou e passou para outro. Onri, que é o pai de Acabe, só vai ter Acabe reinando e o reinado vai passar para outra dinastia. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. Então aqui vem o juízo, que Acabe não teria posteridade reinando sobre Israel, e não só isso, Deus iria arrancar a sua casa, a sua posteridade, e ficará desencerrado, desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão. Esse era o juízo, não é? Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Está vendo? Mesma coisa está acontecendo agora por causa do seu pecado.
e por causa da provocação com que me provocasse e fizesse pecar a Israel. Deus teve misericórdia de Acabe, dando um grande livramento com relação aos sírios, mas Acabe não se endireita para saber que só o Senhor era Deus e não endireita seus caminhos. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo, tudo pela boca do profeta Elias. Interessante, no capítulo 19, Jezabel queria matar Elias. Agora vem a palavra de juízo pela boca do profeta Elias contra ela. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo, os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. É exatamente onde estava a vinha de Nabote. Os cães iam comer, lamber o seu sangue. Os cães comerão, ela seria comida por cães, junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, a mesma sentença. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Olha que juízo terrível. Esse juízo foi dado para Jeroboão, esse juízo também foi dado para Baasa, e agora esse juízo é dado para Acabe. Porém, ninguém, verso 25, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Aqui nós temos um exemplo de um mau casamento. Acabe casou-se com uma mulher má que o incitava para fazer o mal. E parece que essa é uma tendência na Bíblia, aqui no livro de Reis, no capítulo 11, as mulheres de Salomão corromperam o seu coração. Não é? Então, agora Jezabel aparece como uma mulher maligna, corrompendo o coração do rei. O incitava para fazer mal. E fez, verso 26, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, era uma mulher idólatra, conforme o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançara fora da sua possessão diante dos filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam cometendo os mesmos pecados dos amorreus, pela qual a razão que Deus os havia tirado, esses ídolos, essas abominações. Quem sabe algum desses cultos envolvia até práticas imorais e os filhos de Israel cometendo os mesmos pecados. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano e saco e jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Acabe, pelo menos, recebeu a palavra do Senhor e ele vai ter uma atitude de humilhação. Então a vinha que era para ele possuir com tanta alegria, quando ele desce, encontra o profeta Elias, que vem com essa palavra de juízo. E ele cria, ele sabia que Elias era profeta de Deus. Então ele não tinha outra opção a não ser se humilhar, rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de pano e saco, jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei esse mal sobre sua casa. Acabe conseguiu poupar de receber todo o mal que o Senhor havia dito nos seus dias, porque ele se humilhou e Deus viu a humilhação. Note que mesmo a pessoa que erra, quando se humilha, quando busca Deus, Deus é misericordioso, como Acabe se humilhou. Capítulo 22, agora o último capítulo do livro de Reis. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Continua, parece que é a história do capítulo 21. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Lembra que Acabe errou, fazendo uma aliança com Ben-Hadad, não é? Rei da Síria. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos:
Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria, uma outra cidade que estava ali, era deles, e eles não tinham feito nada, Ramote Gileade. Então, disse a Josafá, irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel, serei como tu és, e meu povo como teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Aqui nós estamos vendo o primeiro acordo assim, de paz entre o rei de Judá e o rei de Israel. Lembra que entre Roboão e Jeroboão havia guerra. Entre a casa de Asa e de Baasa também houve conflitos. Mas então aqui é a primeira vez que nós estamos vendo um acordo de paz. Disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta, porém, primeiro, hoje a palavra do Senhor. O rei Josafá era temente a Deus. Ele não ia a uma batalha sem antes consultar a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse, irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixará de ir? E ele disse, sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Olha só, esses profetas parece que não eram profetas de Deus. Não sabemos se é os mesmos 400 de Acera, se é os mesmos 450 de Baal, mas esses não podiam ser porque Elias deu cabo deles, não é? Ali no Monte Carmelo. Esses eram profetas, mas pelo jeito não eram profetas verdadeiros. E quase 400, a palavra deles foi, sobe, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Capítulo 22, verso 6. Agora vamos para o 22, 7. Diz, porém, Josafá. Josafá não creu muito naqueles profetas, não. Olha o que o rei Josafá vai dizer. Quase 400 homens, dizendo, sobe, 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 que entregará. Então disse o rei, disse, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Josafá queria um profeta de Deus mesmo, não esses profetas que falam o que você quer ouvir. E hoje tem muita gente que corre atrás do profeta para ouvir o que ele quer ouvir, não é? Corre atrás de profeta para casamento, corre atrás de profeta para ouvir, ó, eu vou te abençoar, te dar uma casa, um carro. Muita gente gosta de ouvir esse tipo de profecia, não é? Josafá não. Josafá queria a palavra de Deus real. Como é bom quando nós queremos ouvir a voz de Deus. Seja bem, seja para juízo. Olha o verso 7. Diz, porém, Josafá, não há ainda aqui algum profeta do Senhor, o qual possamos consultar? Verso 8. Então disse o rei de Israel a Josafá, há ainda um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço. Acabe não gostava do profeta verdadeiro, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Inlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Josafá falou, não, Josafá ainda aconselha, Acabe não fala isso. Se o homem é profeta de Deus, vamos ouvi-lo. Mas Acabe não gostava de ouvir, porque sempre falava mal, não é? Nunca profetiza de mim bem. Claro, Acabe fazia as coisas erradas e ainda queria a profecia boa. Tem gente que é assim, está no pecado, está desobedecendo a Deus e quer ainda que o profeta profetize coisa boa na vida dele, não é? Não fale assim, o rei, disse Josafá ao rei Acabe. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Inlá. Né? Lá vem o profeta. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, a entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Olha os profetas aí, os falsos, né? Profetizando vitória, bênção, e ele ouvindo. E Zedequias, filho de Kenaana,
fez para si uns chifres de ferro, ainda ilustrava a profecia, não é? E disse, assim diz o Senhor, com esses ferirá os sírios, até de todos consumir. Fez lá o chifre, vai lá, vai consumir, não é? E todos os profetas profetizavam assim, sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Olha as profecias, né? Uma bênção, até chegar o verdadeiro profeta. E o mensageiro que foi chamar a Micaías, ainda o mensageiro vai para instruir a Micaías a profetizar também coisa boa para o rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo, vês aqui as palavras dos profetas, há uma voz, predizem coisas boas para o rei, seja pois tua palavra como as palavras de um deles, e fala bem. Ainda falou, ó, você vai dar a profecia, mas você fala bem. Ainda queria que o profeta se vendesse, né? O eunuco que foi buscar o profeta. Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Aí está o profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro não fabrica profecia, não dá profecia porque a pessoa quer ouvir o bom, quer ouvir o melhor. Ele disse, o que o Senhor falar, isso eu vou falar. Né? Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Olha, o verdadeiro profeta, o compromisso dele é com a palavra de Deus, não com o ser humano, não para agradar, não para ganhar uma oferta, não para dizer o que a pessoa quer ouvir, mas o que Deus manda ele falar. E vindo ele ao rei, lhe disse Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Era a pergunta do rei. E ele disse, ele falou em tom de gozação, porque todos aqueles já estavam profetizando, sobe e serás próprio, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Ele percebeu, Acabe percebeu o tom de ironia do profeta. Vai lá, sobe. Você já ouviu tanto isso aí falar isso? Sobe lá, porque o Senhor te entregará na mão do rei, né? Prosperará. E o rei disse, Acabe percebeu que havia uma ironia em Micaías, né? E aí ele vai cobrar dele a palavra. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade? O próprio Acabe não estava muito crendo naquelas profecias, né? A verdade em nome do Senhor. Te conjuro que fale a verdade. Agora, como ele conjura que fale a verdade, então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como